Está começando mais um programa Quadrangular, uma igreja em ação. Eu quero que você seja abençoado por Deus, pelo nosso Senhor, nesse dia especial. Olha, hoje é uma programação especial para você, uma oração especial, que você possa ser impactado e abençoado pelo Senhor Jesus neste dia tão abençoado. Eu quero que você seja feliz. Então, a palavra de Deus nos incentiva a isso. Tome posse desta palavra, que tenha a alegria do Senhor na sua vida e que ela seja a sua força. Daqui a pouquinho eu volto. Correspondência? Assina aqui. Moço, a caneta. É mesmo, hein? Obrigado. Eu quero convidar você
a estar conosco em uma de nossas reuniões aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, Jardim Novo Horizonte. Esteja conosco em um dia especial. Venha fazer parte desta família abençoada. Confira agora a nossa agenda e fica na programação que Deus ainda tem algo muito especial para você. Venha receber o melhor de Deus para você e para a sua família. Terça-feira, culto de oração e estudo da palavra, às 19h30. Quinta-feira, culto da vitória, também às 19h30. E aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Quadrangular. E às 18 horas, um grande culto, culto da família. Deus tem um novo horizonte para você. Fique agora com a palavra de Deus, mas pega na tua mão aí também um copo com água, uma peça de roupa, um documento que você deseja oração, que daqui a pouquinho eu volto e eu estarei orando por você em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 em diante. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Fala assim comigo: eis que eu te curarei. Diga forte: eu te curarei. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí: o Senhor vai te curar, querido. Fala para ele com fé, olha nos olhos dele e fala aí: Deus vai te curar. Quem precisa de uma cura aí, diga amém. O Senhor vai te curar nessa noite. Eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Diga graças a Deus. Esse texto fala de um rei de Judá, um homem que foi atingido por uma doença mortal. Nós falamos aqui há pouco que nós somos seres humanos. Como seres humanos, nós estamos sujeitos a muitas coisas, a muitas intempéries da vida, a muitas situações. Desde o momento que nós nascemos, a gente imagina que a gente nasce e que as coisas são mais novas. Não, pelo contrário, as células vão envelhecendo desde o nascimento. Com 4 anos ela já começa a envelhecer, ou melhor, desde o nascimento ela vai envelhecendo. E assim é o ciclo da nossa vida, é o círculo da nossa vida. Não tem jeito. Mas nós vemos aqui alguém que estava condenado com uma doença mortal, talvez um possível câncer, mas o que a Bíblia deixa claro é que Ezequias não estava preparado para morrer. Ele não queria morrer, diferentemente de Paulo, que disse: olha,
eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé, só me resta agora a coroa da salvação. Estou pronto para partir. Diferente de Estevão, que estava sendo martirizado e que ainda naquele momento que estava sendo apedrejado, ele via o Senhor se levantar. Ele estava preparado para entregar a sua vida. Diferente de Pedro, que segundo os historiadores, quando foi para ser crucificado, Pedro disse: olha, eu não quero ser crucificado como Jesus, não faça isso, mas que eu seja crucificado de ponta cabeça, porque eu não quero como Jesus, eu não mereço morrer como Ele. Diferentemente de Jesus, que a Bíblia diz que Jesus entregou a sua vida. Ninguém tira a vida do Filho do Homem, Ele mesmo a dá. Jesus entregou a sua vida, Ele permitiu que os soldados o levassem. A Bíblia diz que Jesus fala: olha, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Diferente de Jesus, diferente de Pedro, diferente de Estevão, diferente de Paulo, Ezequias não. Ezequias, ele diz: olha, eu quero viver mais. Senhor, o Senhor conhece. Ezequias recebe uma advertência sobre a sua morte, e o profeta chega e fala: olha, põe em ordem a sua casa, organize a sua casa. É melhor você se cuidar, é melhor você se preparar, porque essa doença é para a morte. Eu fico imaginando a dureza de receber uma palavra como essa. Eu fico imaginando a dificuldade de alguém chegar para você e sentenciar e falar: olha, essa doença sua é para a morte. Ó, você não tem mais jeito não, você vai morrer. Organiza a sua casa aí, organiza, põe em ordem a sua vida, porque você vai morrer. Você precisa ficar esperto, você precisa resolver algumas coisas, porque não tem mais jeito. A Bíblia diz que a reação de Ezequias foi de orar a Deus, foi de falar com Deus, de fazer uma oração. Quem crê no poder da oração aí, diga amém. Fala comigo: a oração do justo. Diga forte: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A reação de Ezequias, quando ele recebe essa notícia, é orar a Deus. Tem gente, quando recebe uma notícia como essa, ele toma posse do diagnóstico. Ele começa a entender mais aquela receita, daquele diagnóstico, que parece um relatório da NASA, de tanta doença, de tanta sentença, de tanta... Toma posse daquilo. Ezequias não. Ezequias, ele faz uma oração ao Senhor, ele começa a clamar a Deus. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 5, a Bíblia fala que a nossa oração, ela é cheia de incenso. Livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Fala comigo: a minha oração, diga forte, a minha oração, ela sobe até Deus como incenso agradável, suave. Quem crê que a sua oração é ouvida, diga amém. A nossa oração, ela é ouvida. A Bíblia diz que Ezequias se põe a orar, se põe a buscar a Deus a fim de mudar aquela sentença, de mudar aquela situação. Essa doença é para a morte, você vai morrer. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai sobreviver. Mas ele começa a orar ao Senhor. Quem veio aqui nessa noite disposto a buscar a Deus, diga aleluia. Quem veio aqui disposto a clamar ao Senhor, levantar a Ele um clamor, diga amém. Sabe, querido, quando nós falamos com Deus, com a nossa alma, Deus ouve o nosso coração, Deus ouve a sua oração. A Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 16,
Que Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê aquilo que está no coração do homem. Deus enxerga o seu coração, Deus enxerga a sua fidelidade, a sua disposição. Deus, Senhor, lembra-te que eu andei com inteireza de coração. Lembra, Senhor, que eu fiz a tua vontade. A Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo. Isso quer dizer que a oração foi da alma. A oração foi lá do coração, não foi aquelas palavras repetitivas ou que alguém fala pensando na morte da bezerra, pensando em outras coisas. Ele está falando aquelas palavras, mas não está nem sintonizado com Deus. Quando você está sintonizado com Deus, querido, não tem como Deus não ouvir a tua oração. Quando você está sintonizado com Deus, não tem como Deus não te abençoar. Quem crê que Deus ouve a oração, diga aleluia. Sabe, querido, o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Fala comigo, orai. Diga forte, orai uns pelos outros, para serdes curados. Versículo 16 ainda diz assim: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. A oração do justo, muito pode em seus efeitos. Diga graças a Deus. Fala comigo, o Senhor ouve a nossa oração. Sabe, querido, só que a Bíblia nos mostra como que a gente deve orar. Quando a gente for orar, a Bíblia fala como que você tem que orar. Como que Ezequias orou? Ele estava no meio, estava ajoelhado, ele estava... Que jeito que ele estava orando? Estava num leito de enfermidade. A Bíblia diz que ele virou-se para a parede. Virou para a parede e começou a falar com Deus. Quando você for orar, querido, se desligue de tudo e de todos. Experimenta falar com Deus. Experimenta falar com Ele. Sabe o que a Bíblia ensina a gente? Livro de Mateus, capítulo 5, quando vai falar... melhor, capítulo 6, quando vai falar da oração do Pai Nosso, no versículo 5 diz assim: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem a orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora o teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Fala consigo mesmo, fala com sinceridade da alma. Quem está entendendo isso, diga amém. Fala assim comigo: o Senhor ouve a voz daquilo que está no meu coração. Amém, irmãos? Então não adianta nós imaginarmos que é porque a gente fala bonito, a gente fala isso, fala aquilo. A Bíblia vai mostrar no livro de Lucas, capítulo 19, se não me falha a memória, a oração do fariseu e do publicano. Um se autoexalta, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo outro. O publicano nem era digno, mas a Bíblia diz que a oração do publicano foi ouvida. Eu quero profetizar nessa noite, querido, a tua oração será ouvida, porque você vai falar com Deus com sinceridade. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas em nome de Jesus eu profetizo na tua vida. Você vai falar com Deus, você vai entrar no teu quarto, e toda sentença contrária contra a tua vida, toda palavra maldita, onde o homem colocou uma limitação e falou que não vai dar certo, que você está sentenciado à morte, em nome de Jesus, querido, pelo poder da tua oração, pelo poder que há no nome de Jesus,
toda a sentença vai ser revertida, e aonde uma sentença de impossível, eu quero declarar que para Deus não haverá impossível, e Deus vai realizar o impossível na tua vida, e você vai viver o sobrenatural de Deus, e ao voltar para tua casa, você vai já receber uma notícia de vitória, de bênção, de cura, de libertação na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Queridos, a Bíblia diz que Ezequias ora ao Senhor. Isaías não havia nem ainda saído do templo, do palácio, quando ainda o Senhor dá uma palavra para o profeta e diz: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Quem crê que Deus pode ver as suas lágrimas, diga aleluia. Querido, em nome de Jesus, Deus ouve a sua oração e Ele vê as tuas lágrimas. Por que Ele vê as suas lágrimas? Porque Ele vê o teu sentimento. Às vezes as pessoas falam as coisas da boca para fora, mas não tem sentimento. Mas quando tem sentimento, Deus muda a nossa história. Quem crê que Deus pode mudar a sua história, diga amém. Quando Deus vê as tuas lágrimas, querido, Deus muda a tua história. Deus muda a sentença sobre a tua vida. Deus pode dar uma nova chance. A Bíblia diz que Deus fala para o profeta: volta lá e fala para ele que eu ouvi a sua oração, que eu vi as tuas lágrimas, que eu curarei ele e que vou acrescentar mais 15 anos de vida sobre a vida dele. Querido, eu profetizo na tua vida que Deus nessa noite vai ouvir a tua oração. Quem tem um pedido a fazer ao Senhor aí, diga amém. Oração é pedido, oração é clamor. Você tem algo que você precisa de Deus ou não? Você precisa de uma cura aí? Amém? Você precisa de uma libertação? Você precisa de uma bênção de Deus? Você precisa de um toque sobrenatural de Deus? Oh, querido, em nome de Jesus, Deus vai te tocar nessa noite. A Bíblia diz que Deus vê a lágrima dele. Deus conhece o sentimento do teu coração. Quem aqui quer trabalhar para Deus, diga amém. Quem aqui gostaria que quando você vivesse uma cura, fosse para glorificar o nome do Senhor, diga aleluia. Sabe, querido, não é para você se auto-exaltar, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia diz que Deus dá uma receita e fala para eles: olha, pega uma pasta, coloca uma pasta de figos. Mas aquela pasta não tinha poder, mas foi um milagre sobrenatural de Deus. Eu não sei como, querido, mas Deus vai mover os céus e a terra a seu favor. Quem crê nisso, diga amém. Deus vai te mandar um sinal, você vai receber um toque. E eu sinto que a resposta não vem. Parece que os céus estão fechados. E às vezes penso em desistir. Apesar do silêncio, eu te adorarei. Humilhado aos teus pés me prostrarei. Sei que podes me ouvir. Eu não vou desistir de clamar Jesus, Filho de Davi. Autoridade, voz de poder.
e eu sinto que a resposta não vem. Parece que os céus estão fechados, e às vezes penso em desistir, mas apesar do silêncio eu te adorarei, humilhado aos teus pés. Quero agradecer você que esteve presente conosco hoje, nesta programação tão especial. Espero que a palavra de Deus tenha falado com você, assim como os testemunhos, as canções que você ouviu nesse programa. Que Deus possa continuar te abençoando. Se você já está aí com o seu copo com água, se você está aí com a sua peça de roupa, se você está aí com um documento, você pode me acompanhar nessa oração se você puder. Você que está me assistindo pela internet, você que está me assistindo pela televisão, ou mesmo só ouvindo a minha voz. Se você puder, feche os teus olhos. Se você não puder, não tem problema. Só ouça a minha voz agora, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai visitar a sua vida e vai fazer algo especial no seu coração. Senhor Deus, eterno e grande Pai, nós clamamos a Ti agora, Deus, para que haja uma transformação nesta família, para que haja uma transformação nesta casa, que o Senhor possa agir desde as plantas dos pés até o último fio de cabelo. Deus, que nós possamos ser restaurados, transformados pela Tua presença, que o Teu milagre esteja sobre nossa vida, que a Tua unção esteja sobre a vida de cada um que está ouvindo a minha voz, que está me vendo ou pela internet, ou pela televisão, ou até mesmo, Senhor, apenas escutando esta oração. Que o Senhor visite, dando o milagre que essa pessoa precisa, que esta água se torne o remédio que ela precisa, que haja uma unção na peça de roupa, que haja unção neste documento, que aquilo que está amarrado seja desamarrado, em nome de Jesus, porque nós concordamos na terra, e a Tua palavra diz que o que nós concordamos será ligado no céu, e assim nós ligamos este milagre que esta pessoa precisa. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, amado. Muito obrigado. Quero agradecer a todos os amados que têm me procurado, onde têm me encontrado, né, os pastores que têm dito, olha, eu tenho assistido o programa, está uma bênção, tem pessoas que têm sido abençoadas, e eu creio que esta é uma porta que Deus abriu para abençoar vidas. Por isso, continue ligado conosco. Me ajuda a divulgar, divulgue aos seus amigos, aos seus parentes, a nossa programação aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular Jardim Novo Horizonte. E faça-nos uma visita. Vem aqui em uma das nossas reuniões, estamos esperando por você. Entre em contato conosco pelo telefone 3033 21 28 ou contato@quadrangularnh.com.br ou entre lá no nosso site www.quadrangularnh.com.br e deixe lá sua mensagem, o seu testemunho. Se você deseja participar desse programa com o quadro Deus Mudou a Minha História, mande aí o seu testemunho, nós estaremos entrando em contato com você. Que Deus possa te abençoar e lembre-se, Deus tem um novo horizonte para você.